Boa noite, meus amados irmãos. Que bom ver muitos de vocês aqui no meio da semana, apesar do cansaço, do trabalho, do corre-corre da vida. É sempre bom vir buscar o Senhor e junto com o seu povo, Então isso é uma grande alegria. Nas quartas eu tenho tratado sobre, eu tenho chamado disso ânimo escatológico. Então eu tenho pensado muito em como será o nosso futuro e estudar alguns textos para nós vivermos o presente animados na presença do Senhor, da forma correta como cristãos devem viver. Então os seres humanos do nosso tempo, e isso não exclui os cristãos, têm vivido desânimos em suas vidas por causa de uma série de fatores. E todos eles nós podemos vencê-lo através de olhar através das promessas que o Senhor nos faz. Então a gente vai estar estudando, vou tentar aprofundar um pouco mais, ser menos superficial em alguns textos para os irmãos aprenderem, até para quando vocês lerem em casa, vocês aprenderem a respeito do que esses textos significam, nesses debates também teológicos que nós temos. Eu tenho um livro aqui, muito bom, se alguém quiser se aprofundar mais no assunto, Evidências do Arrebatamento, tá? Tá aqui a capa. Então é um excelente livro. Ele vai fazer uma defesa bíblica do que nós chamamos de pré-tribulacionismo, que diz que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então, o meu intuito, enquanto pastor dos irmãos, é tornar esses assuntos mais familiares, para que a gente viva como uma comunidade escatológica, para que a gente saiba o que vai acontecer, Tipo, qual o próximo evento que a gente está esperando? É a segunda vinda? É o arrebatamento? É a mesma coisa? Então, às vezes, você nem sabe ao certo o que está esperando como cristão. E aí eu queria, então, tornar isso mais palpável, mais comum entre nós, até para nos ajudar a vivermos animados na presença do Senhor enquanto aguardamos o seu retorno. Então, nesse texto que o irmão Theo leu, Diácono Theo, está lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Eu já falei nesse texto há algumas quartas. Não se preocupe que eu não vou repetir as mesmas coisas. A gente vai tentar aprofundar mais um pouco e entender por que Paulo escreveu esse texto para esses irmãos. Então, o verso 18, ele diz: consolai-vos ou animai-vos, exortai-vos, essa ideia, uns aos outros com estas palavras. E que palavras são essas? São palavras a respeito dos irmãos que tinham morrido, de como esses irmãos iam se encontrar com o Senhor junto com aqueles que estavam vivos. Então, verso 18, todos juntos vamos dizer: consolai-vos. De novo, consolai-vos com estas palavras. Vamos orar. Senhor, nos ajuda a compreender a Tua palavra, nos dá sabedoria do alto, nos faz olhar para o texto sagrado com profundidade, e que essas verdades, Deus, possam fincar os nossos olhos na eternidade, nos ajudar a andar aqui nesse mundo firmemente, para a glória do Teu nome. É em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. O que estava desanimando esses irmãos e por que eles precisavam de consolo? Porque eles precisavam de palavras de consolo. O que estava pegando ali naquela igreja? Se nós queremos entender sobre segunda vinda, arrebatamento, esse é um dos livros que vai mais nos ajudar. Paulo vai explicar muito sobre esse assunto, tanto em 1 Tessalonicenses como em 2.
A gente vai seguir estudando esse texto, vamos entrar no capítulo 5 em outro momento, claro, e depois vamos estudar 2 Tessalonicenses 2, que vai falar mais ainda dessa volta de Cristo e da grande tribulação, e como é que tudo isso vai acontecer, com a cronologia desses eventos. Então, tinham dois problemas nessa igreja aqui que estavam desanimando eles. O primeiro a gente vai tratar hoje, e o outro vai ficar para outro momento. Mas os problemas eram o seguinte: como fica a situação dos irmãos que morreram antes da volta de Cristo, ou antes do arrebatamento? Como é que fica a situação desses irmãos? Isso estava entristecendo eles, e tudo indica pelo texto, vou já mostrar isso no texto, que eles estavam tristes porque os irmãos não iam participar da parousia, né, desse evento escatológico tão aguardado por eles. E aí vocês devem lembrar que no primeiro século eles aguardavam muito esse momento, era como se fosse acontecer daqui a pouco. No caso deles aqui, o negócio era tão exagerado que alguns não queriam mais nem trabalhar. E aí você tem que tomar cuidado com isso também, né? Ficar, não, Jesus vai já voltar, então ninguém precisa mais trabalhar, vamos só ficar esperando aqui a trombeta soar e a gente ser arrebatado. Seria muito bom, né? Você parar aqui só para esperar. Não, você tem que continuar trabalhando e esperando, tá? Com essa expectativa. Então, essa igreja estava vivendo esses problemas. Lembra que as pessoas olhavam para a igreja primitiva e diziam assim: eles viviam como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Então, era uma expectativa muito grande dessa volta de Cristo. Talvez isso nos ajude a entender por que eles suportavam tantos sofrimentos. Então, eles aguardavam muito esse retorno, essa vinda iminente. A qualquer momento ele vem, então eles esperavam isso. O próprio Paulo, quando vai falar do arrebatamento, desse encontro, ele se inclui nisso, nós. Então, ele acreditava que na geração deles poderia acontecer também. Então, esse era o primeiro problema. O outro problema que vai ser tratado a partir do capítulo 5 é se o dia do Senhor já chegou. O dia do Senhor é um dia de muito sofrimento, muita angústia. Acredita-se que ele começa ali no início da grande tribulação. Então, para os irmãos que talvez não entendam muito sobre escatologia, sobre o que vai acontecer no futuro, de forma bem simples é assim, ó. A igreja está vivendo esse momento agora, aí a gente vai ter o arrebatamento da igreja, aí você inicia um período de 7 anos, vai ser uma grande tribulação chamado. Esse período de 7 anos vai ter um acordo de paz. O Satanás ele vai reinar aqui na terra durante esses 7 anos. O que vai acontecer nesses 7 anos? Deus vai derramar a sua ira. Então, quando você vê a expressão na Bíblia, o dia do Senhor, ele está se referindo a esse 7 anos, e ele aponta para o dia, né, que é o dia do Senhor, que é a volta de Cristo, quando Cristo vai entrar numa guerra chamada Armagedon. Todas as nações vão estar contra Israel e Cristo vai chegar para salvá-los, ok? Então, essa vai ser a grande tribulação. O anticristo vai fazer um acordo de paz. Então, quando você começar a ouvir algum acordo de paz aí, o negócio está ficando perto, tá? O templo vai ter que ser reconstruído, de Israel e tal. Nos 3 anos e meio, esse acordo vai ser quebrado. Ele vai se sentar lá no templo, vai exigir ser adorado, não vai ser adorado, o anticristo pelos judeus, e aí começa uma grande perseguição. E aí Deus vai protegê-los durante essa grande perseguição. Vão ter 2 testemunhas que vai ser um período, a gente vai entrar nos dons, nos sinais miraculosos. Esse é um período onde vão ter muitos milagres, muitos sinais feitos pelo próprio diabo. É nesse período que você só vai poder comprar e vender se tiver a marca da besta. É o chip e tal, né? O pessoal fica falando. Será que é, irmã Elaine, um chip? A irmã Elaine gosta dessas histórias. O chip só pode ser colocado na mão, né? Aqui nesse cantinho aqui, e aqui na testa, né?
é exatamente onde a Bíblia diz que vai ser a marca. Interessante, né? Enfim, não acredito que seja o chip, mas talvez o mundo está se preparando para isso. Vai se tornar algo tão comum, não é? Enfim, e aí você não vai poder negociar, nem comprar e nem vender durante esse período. Então a gente chama isso da grande tribulação. Ah, Satanás vai estar reinando e tal, como é que vai ser aqui na terra e tudo? Deus vai estar derramando a sua ira, vai ser, no Antigo Testamento chama isso da angústia de Jacó. Vai ser muito sofrimento, muito sofrimento. Deus diz que Ele abrevia esses dias, senão não escapar ninguém. Então a terra é a ira do grande Deus. E aí Jesus volta, acreditamos que a igreja volta com Ele, vai ter um julgamento ali, vai só separar as ovelhas, né, dos cabritos ali. E aí começa um período chamado de milênio, onde Ele vai estabelecer seu reino, tá? Então você olha no Antigo Testamento, você vai ver várias profecias que falam a respeito disso. E aí Ele vai reinar durante 1000 anos aqui na terra. E Satanás vai estar onde? Vai estar preso. Depois, no final, ele é solto, aí vai ter outra batalha. Ele vai reunir várias pessoas que viveram durante 1000 anos sendo reinada por Cristo, mas essas pessoas ainda vão ser enganadas por ele, seguir Satanás, e vão tentar novamente matar Cristo. E ali é que vai acontecer o grande final, que ele vai lançar Satanás no inferno, seus seguidores, vai ter a ressurreição dos mortos, né, no grande trono branco, e depois se segue a eternidade. Então, esses são os eventos: grande tribulação, milênio e eternidade, tá certo? E aí, claro, tem alguns debates teológicos aí a respeito de quando a igreja vai ser arrebatada. Não tem debate sobre a grande tribulação, ela vai acontecer. Tem em que momento a igreja vai ser arrebatada. Então, uns acreditam que vai ser antes da grande tribulação, uns acreditam que vai ser no meio da grande tribulação, uns acreditam que vai ser antes dele derramar as taças da ira, na grande tribulação, e uns acreditam que ele vai ser depois da grande tribulação, que a volta de Cristo, o arrebatamento vai acontecer na mesma hora. Todos concordam que o arrebatamento é um evento e a volta de Cristo é outro evento, tá certo? Eles só diferem em que momento o arrebatamento acontece. Todos concordam que a segunda vinda vai acontecer no final da grande tribulação. O ponto de discussão é em que momento vai ser o arrebatamento, beleza? Só para vocês ficarem inteirados aí do debate teológico. E o milênio, uns acreditam que Cristo vai reinar, outros acreditam no milênio literal e outros acreditam que não há esse milênio. Mas aí quando a gente for chegar no milênio é só no próximo ano, tá? Agora vamos só aqui no arrebatamento. Então, esses irmãos estavam tristes com isso, porque achavam que o dia do Senhor tinha chegado, esse dia de angústia tinha chegado devido às perseguições que eles estavam sofrendo. Na próxima quarta eu explico sobre isso. Vamos falar primeiro dessa tristeza que eles estavam vivendo, que era perdendo os irmãos na igreja, estavam morrendo, partindo, encontrando o Senhor. E aí essa tristeza deles vai estar conectada não com o fato deles não ressuscitarem, mas em que momento eles vão ressuscitar. Eles vão perder esse momento que nós tanto aguardamos, esse é o ponto. Então, eles não vão poder participar desse momento único, que logo, logo vai acontecer. Então, quando eles vão ressuscitar, essa será a questão. Quando é que eles vão ressuscitar? A pergunta não é se eles vão ressuscitar, é quando eles vão ressuscitar. Olha comigo aí o verso 16 e 17, que nos ajuda a perceber isso nas entrelinhas aí do texto. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então,
eles vão ressuscitar primeiro, gente. Então parece que a dificuldade aqui é cronológica. Como é que vai ser? Quando é que vai acontecer? Alguns vão dizer que, não, talvez a tristeza dele era porque não acreditavam na ressurreição, eles não estavam mais crendo que eles iam ressuscitar. Talvez Paulo não deu tempo em ensinar isso, Paulo passou pouco tempo nessa igreja aqui, há quem diga que 3 semanas ou 3 meses, mas foi pouco tempo. Então será que o problema não era esse? Muito difícil ser isso, mas alguns vão defender isso por conta do início do texto. No início do texto diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui é o eufemismo para a morte, tá? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Está vendo? Ele está falando da ressurreição. Então talvez a tristeza deles não era uma questão cronológica, quando a ressurreição ia acontecer, mas sim se eles iam ressuscitar. No entanto, é muito difícil eles não saberem que os crentes vão ressuscitar, porque esse é o básico do evangelho. O conceito da palavra evangelho, lá em 1 Coríntios 15, 3, o evangelho é isto, que ele morreu e ressuscitou segundo as escrituras. Então, quando você vai pregar o evangelho, sempre você incute o quê? A esperança da ressurreição. O próprio Cristo, quando pregava o evangelho, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Vocês devem lembrar o quanto essa crença era comum até mesmo entre os judeus. Então, todo judeu acreditava numa ressurreição. Todos acreditavam. E certamente, no início da pregação do evangelho, se falava da ressurreição. Nós, da cristandade do século 21, é que meio que ocultamos a ressurreição, que é um grande erro. Então, às vezes, você vai pregar o evangelho, e fica um evangelho meio disfarçado da prosperidade, e você promete só coisas para essa vida. E a mensagem central do evangelho é a ressurreição. Se você crê no Senhor Jesus, confessar com a sua boca e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então essa ressurreição é o grande triunfo do evangelho, porque aqueles que creem em Cristo também vão ressuscitar. Essa é a grande promessa. Ei, você vai ressuscitar para ter vida eterna, certo? Lembra quando Jesus vai ressuscitar Lázaro? Ele chega lá, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Olha a resposta que Marta teve. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então, todos os judeus e a nova cristandade acreditavam nessa ressurreição. Então, eles acreditavam que ia ter uma ressurreição. O problema é que eles estavam esperando essa volta de Cristo, e aí os irmãos estavam morrendo devido à perseguição. Então eles estavam sofrendo muito. Olha comigo aí o capítulo 3, para você ver como eles estavam sendo perseguidos. De 1 Tessalonicenses. Por isso a confusão na cabeça deles, a gente já chegou, o dia do Senhor chegou já e a gente não foi arrebatado. Como é isso? Isso estava gerando problema devido aos sofrimentos que eles estavam passando, porque a grande tribulação vão ser dias de grande sofrimento. E aí estava confuso na cabeça deles. A gente vai passar para a grande tribulação ou não? Então, olha só, verso 3. A fim, ele envia Timóteo para lá, aí ele diz a finalidade, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Então, acredita-se que essa perseguição pode ter levado até alguns à morte. E aí eles ficavam, e a ressurreição? E agora? Quando é que isso? Como é que vai ser? Eles vão perder isso. Vai ter a ressurreição. Só que
eles morreram, não vão participar da parousia, desse encontro com o Senhor nos ares, que vai falar lá em João 14, de 1 a 3, que Jesus promete isso: eu vou preparar lugar, quando eu for, vos receberei para mim mesmo, nesse encontro. E o próprio texto que Paulo fala aqui, que ele vai encontrar o Senhor nos ares. Mas e aí, esses irmãos que morreram? Eles vão perder isso? Como é que vai ser? Então Paulo escreve para eles, para dizer para eles que eles não devem ser ignorantes acerca desse assunto. Então parece que eles já tinham certo conhecimento, está falando de um assunto que é comum entre eles, e aí ele vai e esclarece. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A ressurreição vai acontecer, esses que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Essa ressurreição, por que tinha essa complicação, pastor? Eles sabiam que ia ter uma ressurreição, mas por que tem essa confusão? Porque essa ressurreição, de que Paulo está falando aqui, ela é um mistério. Então, se você ler Daniel, você vai ver ele falando da ressurreição lá, dessa ressurreição do último dia. A própria Marta diz: olha, eu sei que ele vai ressurgir. Então, quando Jesus diz: Lázaro vai ressuscitar. Sim, Senhor, eu sei, estou falando agora. Então, Jesus estava dizendo que ele ia ressuscitar agora, e ela está pensando o quê? Que ele vai ressuscitar no último dia, na ressurreição, onde as pessoas vão ressuscitar. Só que Jesus estava falando de uma ressurreição ali que ela não conhecia ainda, que era o milagre que Cristo ia fazer. Pois bem, essa ressurreição dos crentes era um mistério, porque no Antigo Testamento não fala de duas ressurreições, fala de uma ressurreição, no final de tudo. E aí vem essa ressurreição. Por isso Paulo fala aqui no verso 15, olha o que ele diz aí no verso 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, e aqui é uma referência ao arrebatamento, de modo algum precederemos os que dormem, os que estão mortos. Ele diz: vos declaramos por palavra do Senhor. Essa expressão, por palavra do Senhor, e o que ele vai declarar agora, como é algo misterioso, você não vai encontrar nenhuma fala do Senhor replicando isso aqui nos evangelhos. Então tudo indica que o próprio Senhor disse para Paulo, inspirou Paulo e disse isso para ele enquanto ele escrevia isso aqui. Então não é algo que ele viu o Senhor falando lá nos evangelhos, registrado, não. É por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque eles vão ressuscitar primeiro, depois nós os vivos seremos transformados. Para facilitar o entendimento, no capítulo 15 de 1 Coríntios, no verso 51, ele vai dizer assim, eis que vos digo um mistério. Lembra que a expressão mistério é algo misterioso, que não foi revelado. Eu digo mistério. O que Paulo vai dizer agora? Vai então comigo lá em 1 Coríntios 15. Que mistério é esse que não foi revelado? Então você vai encontrar alguns mistérios, que foi oculto em Deus por séculos. Por exemplo, a forma como a igreja ela é composta. Então a igreja é um mistério. Você não encontra a igreja no Antigo Testamento. Você vai ler lá, você não vai encontrar. Tá? E essa ressurreição, e essa transformação aqui também é um mistério. Por isso ele diz, eis, verso 51, de capítulo 15 de 1 Coríntios, quando o assunto é ressurreição também. Eis que vos digo um mistério. O que será que Paulo vai dizer? Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Então isso aqui, quando você olha para o Antigo Testamento, você não tem uma promessa de que é possível, olha só que fantástico, nós não passarmos pela morte.
nem todos dormiremos. Nem todos morreremos. Esse é o sonho, é o desejo de todo crente, não é não? De não passar pela morte, de ser arrebatado. Todo crente sonha com isso aqui. Eu não quero passar pela morte, não é? Eu quero ser arrebatado, eu queria que a trombeta soasse agora. E aí a gente, os nossos irmãos que já partiram iam ressuscitar primeiro, depois nós, os que estamos vivos, seremos transformados, vamos receber um corpo glorificado, um corpo perfeito agora, esse corpo vai ser restaurado, e aí fica aquela dúvida, pastor, eu já sou velho, como é que vai ser? E um bebê, como é que vai ser e tal? Isso aí a gente discute ali no pátio, tá? Mas enfim, então nós vamos ser transformados. Isso era um mistério, você lê o Antigo Testamento, você não vai ter nada assim. Então o que tinha era uma ressurreição, que Marta acreditava, que os judeus acreditavam, e que os cristãos, quando eram pregados o Evangelho, também acreditavam nessa ressurreição. E aí vem agora essa ressurreição misteriosa, esse momento misterioso. No Antigo Testamento você vai ouvir falar sobre a vinda de Cristo, do Messias. Então, quando tem a promessa para a vinda do Messias, ele vem para sofrer primeiro. Isso foi ruim para os discípulos, os judeus entenderem, porque na profecia está tudo junto. Ele vem e ele reina. Então, quando Cristo chega, se esperava que ele estabelecesse o reino. Maria diz assim, ei, é chegada a hora, é agora, se apresenta. Todos esperavam por isso, que ele estabelecesse o seu reino ali no primeiro século. Mas ele não faz isso, é difícil para eles entender isso. Você vai observar em Mateus um padrãozinho. Quando Jesus começa a falar da sua morte, é necessário que eu vá para Jerusalém, sofra e padeça e tal. Logo em seguida ele faz um grande milagre. Aí ele fala do seu sofrimento e faz um milagre. Por que ele faz isso? Porque não entra na teologia dos seus discípulos, dos apóstolos, que o Messias é o servo sofredor. Então ele mostrava que ia sofrer, é necessário que eu padeça. E aí logo em seguida ele fazia um grande milagre. Aí, eu sou o Messias, está aqui ó. Aí ele vai e fala do seu sofrimento, da sua morte, que ele vai tomar a sua cruz. E aí, não, esse daí não é o Messias não. Vocês devem lembrar que Judas ficou muito decepcionado com Jesus quando ele fez o trabalho de escravo. Não, esse daí não pode ser o Messias não. E aí ele sai e vai tentar ganhar algum dinheiro vendendo Cristo, não é? E para os apóstolos isso era difícil. Eles entenderem. Lembram que João Batista, eu sempre falo desse exemplo, que batizou ele quando estava preso, ficou na dúvida. Vai lá, pergunta se ele é o Cristo mesmo, se ele é o Messias. Por conta disso, certo? Era difícil para eles. E aí, no Antigo Testamento, você vai ter esse retorno do Messias. Só que o Messias já veio uma vez, vai vir a segunda vez e ainda tem um arrebatamento, que ele vai vir só nas nuvens. Como é que eu diferencio o arrebatamento da segunda vinda? É que na segunda vinda ele vai pôr os pés no Monte das Oliveiras. E no arrebatamento ele vem só até as nuvens para encontrar o seu povo nos ares. Essa é a diferença, tá? Só que você olha para o Antigo Testamento e você só vê falando que o Messias vai vir. E aí fica tudo muito confuso. Por isso, essa ressurreição que antecede, que marca o arrebatamento, é um mistério. Então, eis que vos digo um mistério. Que mistério é esse? Nem todos dormiremos. Isso era um mistério. Todo mundo vai morrer. Aí Paulo chega, tem um mistério aqui. Nem todo mundo vai morrer. Incrível, né? Já pensou, Cláudio? Se for na nossa geração o retorno do Senhor, hein, Anderson? Ser glorioso, né? Era o sonho deles. Eles estavam perturbados com isso. Esses eventos, ou esse evento, o arrebatamento, ele é iminente. Fica claro que não existe eventos visíveis que marcam o arrebatamento. Ele pode acontecer a qualquer momento.
temos eventos visíveis que marcam a segunda vinda, que culmina no dia do Senhor. Aí você tem, por exemplo, eu sei quando é que vai ser a segunda vinda. Como é que eu sei? Vixe. Pastor, presta atenção no que você vai dizer. Jesus disse que nem o Pai sabe, né? Como é que eu sei? Deixa eu explicar. Eu sei da seguinte forma: quando começar a grande tribulação, eu posso marcar 7 anos, e aí ele vem. Entendeu? Começou a grande tribulação, para a segunda vinda são 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz, e aí mais 3 anos e meio, e aí ele vem, estabelece seu reino. Então, você tem eventos que marcam o dia do Senhor, que é a vinda, o dia da ira. Então ele vai começar a derramar sua ira sobre a terra, julgar os inimigos do povo de Deus, e aí você marca 7 anos, e ele volta. Para o arrebatamento, não dá para saber. Então nós acreditamos que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Então, quando a igreja for arrebatada, começa a grande tribulação. Tá? E aí, para o arrebatamento, não tem nenhum evento que marque isso. Por isso, Paulo já esperava o arrebatamento no primeiro século. Por isso ele podia dizer: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, primeira pessoa do plural, mas transformados seremos todos. Eles aguardavam isso, eles esperavam. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, juntamente com eles. Eles aguardavam isso. Por isso a tristeza desses irmãos. Ei, como é que vai ser? Esses irmãos vão perder esse momento? Não, eles não vão perder. Eles vão ressuscitar primeiro, depois nós, os que ficarmos, seremos transformados, e juntos nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Consolem uns aos outros com estas palavras. Então, não fique triste. O irmão que morreu em Cristo, não, ele vai participar do arrebatamento. Ele vai encontrar o Senhor nos ares, junto conosco. É assim que ele está consolando esses irmãos. Então, para o arrebatamento acontecer, não tem nenhum evento que marque ele. Pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Aí as pessoas vão dizer: não tem que ser pregado o evangelho nos 4 cantos e tal, né? Que ele vai vir, isso vai acontecer na grande tribulação, que marca a segunda vinda de Cristo. Tá certo? Então, logo, não faz sentido ele acontecer durante ou após a grande tribulação, ou o dia do Senhor, né? Pois ele é iminente. Como é que Paulo ia consolar esses irmãos? Imagina, eles vão passar pela grande tribulação. O pessoal já está sofrendo aqui, porque o dia do Senhor chegou, a gente está sofrendo muito, nossos irmãos morreram, como é que vai ser? Era para Paulo dizer assim, ei, esses irmãos que morreram aí, graças a Deus, porque eles não vão passar pelo sofrimento que vai vir, que Deus vai julgar. Então eles estão bem. Vocês têm que aguentar firme, porque vocês estão sofrendo com uma perseguiçãozinha dessa. Imagine quando chegar a grande tribulação. Vocês têm que aguentar firme aí. Quando começar a grande tribulação, você conta 7 anos, e aí vai ser a vinda, ou o arrebatamento, né, como alguns acreditam. E aí você teria um marcador, e eu poderia dizer para as pessoas, tem nem perigo de Jesus vir a qualquer momento, só depois que a grande tribulação começar. Então começou a grande tribulação, Satanás está reinando, aí a gente marca 7 anos, e aí vai ser o nosso encontro com ele. Não faz sentido. É a mesma coisa que Paulo vai fazer para consolar, para explicar para eles que eles não estão no dia do Senhor. Não, o dia do Senhor não chegou a angústia de Jacó, o sofrimento não chegou. Se acalmem. Então, se eles estão aguardando a vinda e eles estão sofrendo, era para Paulo dizer assim, fica feliz, cara, porque só tem 7 anos agora. Se começou a grande tribulação, então não é para vocês estarem perturbados, preocupados.
Não, aguenta firme aí que em 7 anos a gente se encontra com ele. Entende? Então não faz muito sentido essa ideia de que a igreja vai passar pela tribulação. A gente vai mergulhar melhor nesses textos que vão falar a respeito disso no capítulo 5 e capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Vamos ficar só aqui nesse consolo que Paulo dava uns aos outros, e o consolo é: os nossos irmãos em Cristo que morreram, eles vão participar desse momento incrível, desse momento que vocês estão almejando, que vocês estão acreditando que logo, logo ele vai acontecer. Então, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Todos os que creem participarão desse encontro glorioso. Então, todos que morreram em Cristo, que creram nele, vão participar desse encontro glorioso. Nós, os vivos, de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Eles vão ressuscitar primeiro, depois nós seremos transformados e juntos vamos encontrar o Senhor nos ares. Quais são as lições pastorais diante de um estudo como esse, que nós aprendemos aqui? A tristeza devido à possibilidade dos irmãos que dormem não participarem do arrebatamento, desse encontro glorioso, revela o quanto esse encontro era especial para eles. Vocês concordam? Não faz sentido? Porque eu estou triste, porque o meu amado irmão não vai participar desse encontro glorioso. Porque o meu conhecimento teológico é limitado, e aí Paulo vem e explica: ei, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Eles vão ressuscitar primeiro, nós de maneira nenhuma vamos preceder eles. Nós não vamos chegar lá primeiro. Está vendo como a questão é cronológica? Não, eles vão ressuscitar primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados, e juntos vamos encontrar o Senhor nos ares. Então, não fiquem tristes. E o que me encanta aqui nesse texto, nessa tristeza, nossa, é algo tão especial esse encontro, tão aguardado, almejado, esperado, que quando o irmão partia, além das dores da saudade, tinha a dor, a angústia de saber que esse irmão não ia participar desse momento. E o consolo de Paulo é dizer: ei, ele vai participar. Consolem uns aos outros. Irmãos, se esse encontro não é especial, vai servir de consolo eu dizer para você: ei, fica triste não, o irmão vai participar do arrebatamento. Para nós é difícil porque nós não ficamos tristes por causa disso. Entende? A gente fica triste por causa da dor da saudade, a ausência de comunhão, mas não porque a pessoa ia perder esse momento. Se bem que nós sabemos que a pessoa não vai perder, né? Então não dá para ficar triste. Mas o que me encanta aqui nesse texto é eles olharem para esse evento como algo tão especial para a vida deles, a tal ponto de ficarem tristes porque o irmão ia perder esse momento. E glória a Deus, Deus revela que nenhum crente vai perder esse momento. Aleluia. Mas isso me ensina algo. A tristeza pelos irmãos não era porque eles haviam deixado ou perdido algo nessa vida, mas porque não participariam do arrebatamento. É incrível isso. Então eu refleti muito quando você vai estudando, né, tentando entender aqui o que Paulo queria consolar esses irmãos. E quando eu cheguei à conclusão que o consolo era esse, eu fico: nossa, como esse encontro era especial. E como a tristeza dos irmãos pelos outros que partiram, não eram por causa de coisas ou pessoas que eles perderiam nessa vida,
era por causa da possibilidade deles não participarem do encontro glorioso, de tão especial que era. Esse encontro guardava um lugar no coração deles muito especial. E no meu e no seu coração, na nossa vida, percebam o quanto isso pode nos ajudar nas nossas tristezas nessa vida. Quando as coisas aqui derem errado, quando os seus sonhos forem frustrados, quando você estiver cansado, desanimado, por causa dos percalços dessa vida e dos pecados dessa vida, Paulo diria para nós: consolem uns aos outros. Não como os tessalônicos, ou os tessalonicenses, que não tinham conhecimento teológico que a gente tem. Ele diria: ei, vocês já sabem que vocês não vão perder o encontro glorioso. Vocês vão participar, cada um de vocês. Se vocês morrerem antes disso, vocês não ficarão para trás. Vocês vão participar do encontro glorioso. Então consolem uns aos outros com isso. Animem uns aos outros. Vocês são o povo mais privilegiado da terra. Além de vocês ressuscitarem por causa da morte de Cristo e participar desse encontro glorioso, imagina aí, irmão, a gente sendo levado, olhando para o céu, encontrando o nosso Salvador nos ares. Além disso, ainda há uma possibilidade de vocês não passarem pela morte. Só o cristianismo oferece tal promessa. Somente o crente tem essa esperança de talvez encontrar o Senhor sem passar pela morte. Todo o mundo que nós vivemos, todas as pessoas estão caminhando para a morte, tudo está morrendo. Não tem como evitar isso, não tem como parar esse processo de morte. Mas para nós, se cremos em Cristo, se a trombeta soar, o processo para. Seremos transformados, receberemos um corpo glorificado e não passaremos pela morte. Aleluia. Só o crente pode ter isso. Então não importa o quanto deve estar de difícil, ao olhar para essa promessa, ela tem que invadir o seu ser de alegria. Porque tudo pode dar errado aqui, mas nada pode frustrar o plano de Deus. Nada pode impedir a trombeta de soar. E quando ela soar, nada pode me segurar na morte, e nem no processo da morte. Aleluia. Isso é incrível, é apaixonante. É para a gente sair vibrando. É para a gente acordar de manhã assim, nossa, obrigado, Senhor. É para a gente ir para o trabalho, para a faculdade, para o colégio assim, caminhando. Eu sou o cara mais feliz desse mundo aqui morto. Eu sou alguém agraciado por Deus. Eu fui achado por Ele. A sua graça me alcançou. Colocou em minhas mãos uma promessa que ninguém nesse mundo fora de Cristo tem. Somente nós. Então diga para a sua tristeza, para as suas frustrações, para as suas derrotas: o meu Cristo me fará triunfar sobre a morte e sobre o processo da morte. E eu aguardo isso. Pode acontecer antes desse culto terminar. Pode acontecer daqui a pouco, como pode acontecer daqui a 20, 30 anos, mas o fato é que vai acontecer,
Por isso, meus amados irmãos, a minha oração é que o Senhor encha nossos corações de desejo e amor por esse encontro. Será um desejo que nunca será frustrado. Será um amor pleno e saciado, porque a trombeta vai soar. Amém? Vamos orar. Senhor, como nós somos bem-aventurados, como nós somos felizes, agraciados, por ter sido encontrado por Ti, por ter sido incluído no Teu plano, Deus. Nós poderíamos estar lá fora, no lamaçal do pecado, escravizado, ó Deus, pelo pecado, pelos vícios. Mas aprove ao Senhor, por razões encontradas em Ti mesmo, pelo Teu bom propósito, nos salvar por Tua graça, através do sacrifício do Teu Filho, nos dando esperança eterna, de sermos ressuscitados, ou de sermos transformados quando a trombeta soar. Obrigado, Deus. Obrigado. Anima os nossos corações com as Tuas promessas. O Teu povo, Deus, muitas vezes tem vivido miseravelmente, porque aguarda no Senhor somente nessa vida. Só espera coisas para essa vida. E quando o Senhor morreu na cruz, foi para perdão dos nossos pecados, para que fôssemos aceitos, levados até o Senhor. Nos ajuda a olhar para isso, enche a nossa mente das promessas eternas, para que possamos viver aqui neste mundo, entre os moribundos que caminham para a morte, como peregrinos e forasteiros que somos, como pessoas que estão aqui aguardando atentamente o ressoar da trombeta, e assim possamos alegremente dar esperança a essas pessoas, falar para elas que é possível mudar o estado de moribundo para alguém que está caminhando para a vida eterna. Falar com elas, para elas com entusiasmo. E que elas também podem ser encontradas por Ti. Falar do santo evangelho, que nos livra da ira vindoura, que nos garante vida eterna, ressurreição em Cristo. Nos ajuda, Senhor. Enche a nossa mente, o nosso coração. Nos torna uma comunidade escatológica, para que possamos saber viver o presente, atentos, acordados, inflamados com as Tuas promessas, e assim darmos um bom testemunho às pessoas que estão à nossa volta, e assim vivermos o presente para a Tua glória, para que o Senhor nunca se envergonhe de ser chamado nosso Deus. Assim eu te oro em nome de Jesus. Amém.